E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Mobiauto. Hoje eu tô aqui, olha, com o Nissan Sentra, que demorou, mas finalmente chegou ao Brasil. E antes de eu mostrar todos os detalhes desse carro para vocês, aproveite para se inscrever no canal da Mobiauto, curtir esse vídeo e aproveita também para ir comentando tudo que você está achando desse carro. Eu vou poupar vocês de apresentações mais longas, afinal esse modelo vocês conhecem muito bem. São 41 anos de histórias, 8 gerações pelo mundo, sendo 3 aqui no Brasil. Ele já vendeu mais de 7 milhões de unidades, já foi comercializado em 111 países, sendo 9 na América do Sul e um deles é o Brasil. Então vamos começar conhecendo o design do novo Nissan Sentra. A Nissan tem falado muito de um design mais agressivo, mas eu não acho que é exatamente essa palavra que define a estética do Nissan Sentra. Eu acho que ele tá arrojado, tá moderno e tá muito elegante. Eu gosto muito de todos os componentes aqui da dianteira, acho que eles harmonizam muito bem, com destaque para os faróis, que eles são bem compridos, eles se estendem desde a lateral aqui da carroceria até o centro da grade. A grade já tem uma nova estética da Nissan, que eles chamam de V-Motion. Os faróis eles são com assinatura em LED, assim como os faróis de neblina também são em LED. Aqui na lateral nós temos rodas em liga leve aro 17 com um acabamento diamantado para trazer um design mais esportivo. Percebam que os vincos se destacam bem aqui na carroceria, muito mais do que a gente vê, por exemplo, em um sedã como o Toyota Corolla. Isso deixa também o design mais arrojado. A gente também tem aqui o que a gente chama de teto flutuante, que esse efeito ele é proporcionado graças ao teto pintado na cor preta e também aqui ó, a coluna C na cor preta. No Nissan Sentra ele pode ser combinado tanto com a cor branca, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo, como também com o cinza grafite. Já na carroceria prata e preta, aí não tem opção de biton. A traseira é uma das partes que eu mais gosto nesse carro, porque eu acho que ela ganhou a robustez que a gente esperava de um sedã médio e ela também é muito moderna quando a gente fala de uma marca que é mais tradicional. Então eu gosto muito de toda a combinação. Vou aproveitar para mostrar o porta-malas aqui para vocês. São 466 litros, são 4 litros a menos que o Toyota Corolla, porém esse carro supera o Corolla em todas as outras medidas. Ele é maior em comprimento, em largura, ele também é maior de entre-eixos, ele só não supera na altura. Agora que vocês já conheceram um pouquinho dele por fora, vamos falar do espaço interno? Finalmente estamos aqui, olha, no habitáculo do Nissan Sentra e eu vou falar muito de espaço aqui, afinal eu já contei para vocês que ele tem medidas mais avantajadas do que o Toyota Corolla e vamos ver se isso se reflete para quem está aqui, olha, dentro do carro. Então, antes de falar um pouquinho de espaço, deixa eu contar uma coisa que eu achei muito interessante nesse carro, porque ele é o primeiro carro da Nissan vendido no Brasil em que os 5 assentos contam com a tecnologia que eles chamam de zero gravidade. É uma tecnologia que eles se inspiram em estudos da NASA para oferecer um assento com uma melhor angulação, tanto de encosto quanto do assento aqui dos bancos, e isso faz com que a viagem seja mais confortável e que os passageiros cheguem com uma menor sensação de cansaço ao destino. Agora falando do espaço, eu tenho 1,70 de altura, eu tenho aqui, olha, quase um palmo de espaço entre a minha cabeça e o teto. Olha, se eu apoiar aqui, ficar numa posição mais confortável, mais despojada, olha, eu tenho aqui quase um palmo de distância entre a minha cabeça até o teto. A distância entre os meus joelhos e os assentos do banco dianteiro aqui é de quase 2 palmos. Vale citar que esse banco aqui está regulado para uma pessoa de 1,80 mais ou menos, então realmente é um espaço muito confortável até para passageiros mais altos. Outra coisa, o túnel central dele não é tão elevado. Isso é muito bom para quem vai no meio, porque não tem aquele desconforto de viajar com as pernas super dobradas. E como os bancos também são bem generosos em termos de largura, mesmo que o passageiro do meio vá com um pé de cada lado do túnel, ele não perde conforto, assim como os passageiros laterais também não vão sofrer. Mas se viajar só em 4 pessoas, pode até colocar aqui, olha,
apoio de braço, que tem 2 porta-copos. E falando um pouquinho também de porta-objetos, eu senti falta de um porta-revistas aqui atrás do banco do motorista, só tem atrás do banco do passageiro. Quando a gente fala de um sedã, quanto mais porta-objetos melhor, porque normalmente é um carro escolhido para a família, né? Então é sempre bom ter um espacinho ali para guardar as coisas das crianças. Mas aqui na lateral das portas eu tenho 2 espaços de cada lado, não são espaços tão generosos assim, são pequenininhos, mas mesmo assim quebra um galho. A gente tem uma entrada USB aqui atrás, e a gente também não tem nenhum espaço aqui para porta-objetos no console. E é isso. Agora vamos conhecer, olha, lá na frente, porque tem muito mais coisa para mostrar. Agora vamos falar de acabamento. Vocês sabem que eu costumo pegar pesado nesse item, porém o Nissan Sentra se deu bem, porque ele já tem um bom acabamento desde as portas, que é justamente o mesmo acabamento que a gente vê aqui no painel, que a gente vê nos bancos. Essa versão aqui, que é a topo de linha, como eu já falei no começo do vídeo, ela conta com o acabamento premium. Então é esse casamento aqui da tonalidade de preto com esse caramelo mais escuro, que dá realmente um ar premium para o carro, traz muito mais sofisticação. Se a gente comparar com a versão de entrada, que só tem a opção de acabamento em preto, realmente muda muito, sabe? Quando a gente analisa em um nível de requinte, essa combinação dá um ar de mais caro para o carro, que eu gosto muito. Aqui o painel todo tem um acabamento touch. Os bancos, eles são muito confortáveis, eles têm muita espuma, eles acomodam muito bem quem vai aqui na frente. Realmente é quase um abraço, porque as laterais, as abas aqui laterais, elas são bem largas. Então eu sou magrinha e eu não fico sambando. Uma pessoa que tem um porte um pouco maior vai se sentir muito bem encaixada também. Agora falando dos outros itens do carro, o volante, ele também tem um acabamento em couro, tem uma boa empunhadura, ele conta com uma base mais achatada para trazer um toque de esportividade. O painel é em TFT colorido de 7 polegadas, aqui a gente tem uma central multimídia flutuante, que também é uma tendência que praticamente todos os carros que são lançados atualmente estão aderindo. As saídas de ar-condicionado lembram o Nissan GT-R e também lembram os carros da Mercedes, que contam com essas saídas circulares, né, para o ar-condicionado. Ele é dual zone e eu adoro quando o controle é através desse botão giratório, acho que facilita muito para quem está dirigindo. Porém, senti falta de um item, que é o carregador por indução. Mas também não tem nem como cobrar, tem muitos modelos também nessa faixa de preço que ainda não oferecem o carregador por indução, mas ele tem uma entrada USB e uma entrada USB-C de carregamento rápido. A gente consegue notar aqui também que ele tem vários detalhes em black piano, desde a central multimídia, aqui onde a gente tem as saídas de ar-condicionado, os controles, aqui no console. Mas o câmbio ainda é muito simples, né, para um carro dessa faixa de preço, mas se a gente olhar para os concorrentes, eles também não oferecem algo muito além disso. Tenho aqui 2 porta-copos, aqui um espacinho para colocar a chave, dá para colocar alguns cartões. Já o console central aqui, esse espaço, ele é bem generoso, são quase 8 litros, é bastante coisa. Não cabe uma bolsa, como a Nissan havia falado, mas cabe muita coisa. A gente também tem um porta-luvas que tem um espaço mediano, não é nada que se destaque, mas de forma geral o Nissan Sentra, ele cumpre a sua missão de oferecer um design mais requintado, de oferecer um bom nível de acabamento para sua categoria, para sua faixa de preço. Então eu vejo muitos pontos positivos aqui nas escolhas da Nissan. Agora vamos falar um pouco sobre os itens de segurança, porque é um carro super completo. É um dos sedãs médios mais completos que a gente tem aqui no mercado. Ele oferece 6 airbags e muitos outros itens tecnológicos que fazem toda a diferença, como alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa. Ele tanto tem um alerta sonoro visual, ele vibra quando você está saindo involuntariamente da faixa, mas se precisar, ele também faz a correção.
Então isso é muito interessante para essa categoria. Outro item que ele oferece, que a gente vai falar um pouquinho mais quando estiver rodando com o carro, que é o ACC. Eles chamam de piloto automático inteligente, mas nada mais é do que o controle de cruzeiro adaptativo. E entre outros itens, vou colocar aqui na tela para vocês verem todos os itens que ele oferece. Vamos ao pacote completo de segurança. 6 airbags, alerta avançado de colisão frontal com frenagem automática, tem alerta de mudança de faixa, piloto automático inteligente, alerta de ponto cego, monitoramento de pressão dos pneus, faróis automáticos inteligentes, alerta de tráfego cruzado, visão 360 com detecção de objetos em movimento e alerta de atenção do motorista. Agora que vocês já sabem tudo sobre o design e também os itens de série, vamos falar um pouco agora de como esse carro anda? Então, vem comigo! Agora vamos andar de Nissan Sentra. Estou saindo aqui de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas. Estamos indo para São Paulo, são cerca de 130 quilômetros. Eu já fiz esse trajeto hoje e agora estou retornando com vocês, passando as minhas percepções ao volante. Esse carro tem vários pontos positivos. Um deles é que ele passa muita agilidade nas respostas. Você pisa no acelerador e ele responde prontamente. Não pense que você vai pisar no acelerador e ele já vai sair disparado. Não é isso que eu tô falando. Mas ele é ágil. Mesmo assim, ele é ágil. E como eu posso explicar melhor para vocês? As respostas, elas são gradativas. Só que em nenhum momento o carro mostra uma perda de fôlego. Em nenhuma velocidade. Às vezes o carro ele vai super bem até, sei lá, 60, 70 km por hora. Quando você exige um pouco mais, ele começa a se esgoelar, começa a gritar, principalmente quando a gente está falando de um motor aspirado. Mas isso não acontece com o Nissan Sentra. Pelo contrário, em nenhum momento você sente que ele não vai dar conta do recado, que o motor está berrando mais do que deveria. Não tem nada disso. Ele tem um comportamento muito equilibrado em qualquer situação. Acho que se fosse para definir o desempenho desse carro em uma palavra, seria equilíbrio. Ele não é um carro que vai sair disparado, mas ele também não é um carro que vai ficar gritando, tipo, tô perdendo fôlego. Não, ele tem um comportamento assim estável, do começo ao fim. É o tipo de carro para quem quer um desempenho esportivo? Não é para esse tipo de cliente, mas é um carro para quem gosta de dirigir, para quem gosta de pegar a estrada, para quem quer um carro esperto. Ele é muito mais de oferecer conforto, confiabilidade, segurança ao volante do que oferecer emoção. Comparando com o Corolla, gente, você sente muito, muito, muito pouco essa diferença de cavalaria. Olha que a gente está falando de 26 cavalos, mas isso se faz muito pouco significativo ao volante quando a gente compara os dois modelos. Eu estou muito satisfeita com o desempenho dele. Acho que essa terceira geração aqui no Brasil, que já é a 8ª no mundo, está se mostrando muito bem acertada em diversos sentidos, não só de desempenho, mas como eu mostrei para vocês, tem um design muito atraente, tem um espaço muito bem acertado, muito confortável, e é um carro assim delicioso de dirigir, sabe? Ele oferece tudo na medida certa. Em curvas você também sente muita confiança no carro, sabe? Você sente o carro firme no chão, você sente que ele tem uma boa aderência, ele não fica se jogando, sabe? Você não sente a carroceria se dando aquela jogada quando você pega uma curva um pouco mais acentuada. Então realmente ele tem vários pontos positivos, em retomadas, em aceleradas, ele realmente cumpre o seu papel. Nossa, estou sentindo o banco quente. Aí eu acho que alguém deixou o aquecedor de bancos ativado, né? Não sei porquê, porque tá um calor terrível, né? Aí começou a esquentar aqui as duas costas. Inclusive ele conta com aquecedor de bancos tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, fechando aqui o desempenho do carro, o Nissan Sentra é equilíbrio puro. Ele vai agradar muito até clientes mais exigentes, desde que eles estejam cientes da proposta desse carro. Agora falando um pouco de consumo, ele faz 11 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. Ele é um motor só a gasolina. Ele também fica em uma pequena desvantagem em relação ao Toyota Corolla, mas mesmo assim tá ali bem próximo. O que chama atenção é que o Corolla tem um motor um pouquinho mais potente, mesmo assim é mais econômico, enquanto esse daqui é menos potente e oferece um consumo um pouco inferior.
mas isso também tem a ver com o câmbio. Esse daqui tem um câmbio CVT com simulação de 8 marchas, enquanto o Corolla tem um câmbio CVT com simulação de 10 marchas. Eu acho que essas duas marchas aí acabam contribuindo um pouquinho. Agora vamos falar um pouco dos assistentes de condução desse carro. Afinal, ele tem vários. Ele tem alerta de ponto cego, como eu falei para vocês. Ele tem o alerta de permanência em faixa. Em algum momento pode ser que vocês percebam que o volante dá uma vibradinha, que é justamente quando você está saindo da faixa involuntariamente. Ele também tem a correção, ele trava um pouquinho as rodas para a direção que você está invadindo a faixa. Então isso faz com que o carro se mantenha aqui, ó, no eixo. Ele também tem alerta de colisão traseira na versão topo de linha. Isso é muito interessante para quando você está fazendo alguma manobra, usando a câmera de ré, quando você está saindo de uma vaga, porque às vezes está passando uma pessoa, está passando um carro. Então ele detecta, te avisa e, se for necessário, ele realiza a frenagem também. Há outro sistema que ele tem que eu também achei muito bacana, que é a detecção de cansaço, né, do motorista, detector de fadiga, e ele faz isso através do volante. Ele examina como você segura o volante durante os seus primeiros 15 minutos de condução, e aí conforme você vai diminuindo a pressão dos volantes pelo seu estilo de condução, ele pode alertar que você está cansado, sugerir uma parada. E eu até perguntei, mas será que isso pode interferir quando a gente fala de uma direção feita por um homem, por uma mulher, porque a mulher às vezes tem uma pegada mais delicada no volante? Não. Por isso que ele faz essa análise de 15 minutos para entender o perfil do motorista e saber quando ele realmente está aliviando a pressão para poder emitir o alerta, se de fato o motorista apresentar sinais de cansaço. Agora eu vou mostrar para vocês um sistema que eu adoro, que é o controle de cruzeiro adaptativo. A Nissan chama de piloto automático inteligente. Ele funciona aqui no Nissan Sentra a partir de 32 km por hora, quando você já pode ativá-lo, até um limite de 144 km por hora. E eu coloquei aqui o limite de velocidade da via, que é 120 km por hora, e ele vai fazer tudo sozinho, ou quase tudo sozinho a partir de agora. Ele vai realizar as desacelerações e as acelerações conforme o veículo à frente, e se não tiver veículo à frente, ele vai na velocidade que eu coloquei aqui como limite. Apesar de ser um sistema muito eficiente, muito confiável, ele exige muita atenção do motorista. Não é um sistema autônomo que você pode simplesmente deixar tudo com o carro e seguir viagem. Esse tipo de sistema, ele ajuda muito a trazer mais conforto para o motorista, porém ele requer muita atenção, porque o que acontece? Eu coloquei aqui 120 km por hora, pode ser que tenha uma placa ali de redução de 90 km por hora, pode ser que tenha uma curva e não tenha um carro à frente, e aí ele vai na velocidade máxima, e existem situações que você precisa diminuir, pode ter um buraco na via, então de fato você precisa sempre estar atento à direção para que você possa desfrutar da melhor forma desse sistema que é tão interessante, tão bacana de ter um carro. E eu acho que esse é um dos pontos que o Nissan Sentra mais leva vantagem em relação ao Toyota Corolla. E você também pode selecionar a distância que você quer que ele fique do carro à frente. Eu sempre coloco uma distância um pouquinho maior, porque eu acho que é mais seguro, então eu sempre coloco aqui 3 carros, mas você pode deixar a distância de um carro. E é isso, olha, eu tô aqui a 120 km por hora e ele tá fazendo muito bem o seu trabalho. Ali na frente a gente vai pegar um pouquinho de trânsito, então ele vai realizar essa desaceleração, mas pelo que eu vi até agora, o carro funciona muito bem com esse sistema. E aí, ponto positivo para Nissan. Agora, para quem gosta de explorar os modos de condução do carro, esse daqui tem 4. Ele tem um modo econômico que pode deixar o carro de 5 a 10% mais econômico. Ele também tem um modo normal, que equilibra consumo e desempenho. Também tem um modo esporte, para quem gosta de uma condução mais emocionante. O giro do carro fica mais alto. Ele também joga a marcha lá em cima. Tudo isso para ter um desempenho mais esportivo. E também tem o modo manual, que aí você pode fazer as trocas aqui através das aletas, atrás do volante. Essa não é uma exclusividade da versão topo de linha, mas também da versão de entrada.
E esse é o novo Nissan Sentra, ele chega em duas versões, a de entrada por R$ 148.290 e a versão topo de linha, que é essa aqui, por R$ 71.290 e pula para 73 com o acabamento Premium. E aí, o que você achou do novo Nissan Sentra? Valeu a pena esperar? Ele vai dar conta do Toyota Corolla? Vai conseguir competir à altura? Eu acho que ele ganha e perde em vários quesitos que a gente já conversou no decorrer desse vídeo, mas eu quero saber realmente a sua opinião, a opinião do consumidor, que é quem paga. E aí, Nissan Sentra ou Toyota Corolla? Me conta aí. Muito obrigada por ter me acompanhado em mais um vídeo e até a próxima!